Papai, por que ela está dormindo aqui? Perguntou a garotinha, com a voz frágil. Era véspera de Natal. As ruas de Nova York brilhavam sob a neve que caía lentamente, refletindo o dourado das luzes natalinas. Famílias riam, casais caminhavam de mãos dadas, e crianças corriam encantadas diante das vitrines iluminadas. Um luxuoso Range Rover preto parou próximo a um ponto de ônibus quase deserto, a poucos quarteirões da famosa árvore de Natal do Rockefeller Center. Michael Carter saiu primeiro. Alto, imponente, envolto em um sobretudo elegante que cobria seu terno azul marinho impecável. Em seguida, segurou a mão de sua filha. Kelly, com seus cachinhos dourados como o sol, pulou sobre a neve fofa, sorridente. Fique pertinho de mim, princesa, disse ele, ajeitando o gorro branco em sua cabecinha. Vamos ver a árvore gigante e depois ir para casa com o Coco. Tá bom, papai, respondeu Kelly, os olhos brilhando de empolgação. Mas enquanto a cidade parecia mágica naquela noite, os olhos de Michael permaneciam distantes. Havia 2 anos que perdera sua esposa. E, apesar de se esforçar para sorrir por Kelly, a ferida em seu coração jamais cicatrizara por completo. Caminhavam devagar, ouvindo as risadinhas da menina sobre Papai Noel e os biscoitos que deixariam na lareira. Até que Kelly parou de repente. Sua voz baixou para um sussurro. Papai, por que aquela moça está dormindo ali? Michael seguiu o olhar da filha. No banco de madeira do ponto de ônibus, encolhida debaixo da placa que piscava fracamente, estava uma jovem. Não parecia ter mais de 20 anos. Seu cabelo loiro estava embaraçado, salpicado de neve. Usava apenas um suéter fino, gasto, que mal cobria os braços. Mas o que ela segurava junto ao peito fez o coração de Michael apertar. Era um bebê. Envolto em um cobertor úmido, o pequeno respirava devagar, com as bochechas vermelhas pelo frio. Dedinhos minúsculos tremiam contra o vento cortante. Michael instintivamente apertou a mão de Kelly, pronto para seguir em frente. A cidade estava cheia de histórias que não podiam ser resolvidas. Mas Kelly não se moveu. Papai, disse, com firmeza incomum para uma criança. Ela tem um bebê. Ele tá com frio. Michael olhou para a filha. Seu rostinho transmitia apenas preocupação genuína. Por um instante, ele hesitou. A lógica gritava para ir embora. Mas o olhar inocente de Kelly atravessou todas as suas defesas. Com um suspiro pesado, ele retirou o cachecol vermelho do pescoço da menina e caminhou até o banco. Ajoelhou-se diante da jovem e, com cuidado, colocou o cachecol sobre o bebê adormecido. A criança se mexeu levemente, os lábios se movendo no sono. A mãe, pálida e quase azulada, agarrou-o ainda mais forte, mesmo inconsciente, como se instinto fosse sua única força. Michael tocou de leve o ombro dela. Moça, não pode ficar aqui esta noite. Nenhuma resposta. Ele se inclinou mais perto, a voz carregada de urgência e emoção. Por favor, acorde. O vento soprou mais forte, e ao longe um coral entoava Noite Feliz. Mas nada naquela cena parecia tranquilo. Michael olhou para trás. Kelly observava, não com medo, mas com esperança. E naquele instante, a decisão estava tomada. Você vai conosco, murmurou, como uma promessa. Foi então que a jovem desperdiu, num sobressalto. O frio a golpeava como lâminas, o medo tomou conta de seus olhos. Ela apertou o bebê com desespero. Não, arfou, tentando se erguer. Devolva meu filho. Michael não recuou. Seu tom era firme, mas compassivo. Calma. Ele está seguro. Vocês precisam entrar em um lugar quente agora. Ela tentou resistir, o corpo trêmulo, a voz quebrada. Eu não preciso da sua pena. Mas havia algo no olhar dele, uma mistura de dor, determinação e humanidade, que fazia aquela noite de Natal mudar para sempre. Michael Carter observava com atenção. Tão jovem, mal chegando aos 20 anos. O cabelo loiro estava emaranhado, coberto por cristais de gelo. Os lábios rachados, o suéter fino esticado demais para protegê-la. Mas foram os olhos dela que o prenderam, desafiadores, desesperados, cansados. O bebê se mexeu fracamente. Michael ajustou o cachecol de sua filha, em torno do pequeno corpo. A pele da criança estava pálida, os lábios azulados. Não estou oferecendo pena, disse, firme. Estou oferecendo calorimetria. Os olhos da jovem marejaram, mas ela conteve as lágrimas. As pessoas só ajudam quando querem algo que em troca. Aprendi isso da pior maneira. O vento soprou cortante. O bebê tossiu, uma tosse fraca, rouca, seguida por outra. Michael segurou com mais força. Você pode vir ou não. Mas eu não vou deixar esse menino congelar. Por um instante,
Grace não se moveu. Seu corpo gritava para arrancar o bebê dos braços dele e fugir. Mas havia algo nos olhos daquele homem. Não eram frios, não eram desconfiados. Eram olhos de pai. Ela deu um passo hesitante. O nome dele é Noah, murmurou. Michael assentiu. Eu sou Michael. Meu carro está logo ali. Grace olhou para os sapatos encharcados, depois para o bebê, envolto em um cachecol que não era dele, nos braços de um estranho que não parecia estranho. Sem perceber, seus pés começaram a andar. Ela o seguiu. Dentro do Range Rover, o mundo parecia irreal, quente, silencioso demais. Grace se encolheu no banco de trás, observando cada movimento de Michael enquanto ele ajeitava o cobertor de Noah. Uma menininha espiava por cima do assento, com olhos curiosos e brilhantes. Ela é tão jovem, murmurou Grace. Ela tem 4 anos, respondeu Michael, pelo retrovisor. O nome dela é Kelly. Grace assentiu. Ela é linda. Por um momento, o silêncio dominou. Até que Kelly falou baixinho. Qual é o nome do seu bebê? Noah. Kelly sorriu. Ele é bem pequenininho, como um floquinho de neve. Michael olhou de novo pelo retrovisor. Grace encarava a janela, mas ele viu o brilho das lágrimas que ela não deixava cair. Um dia, Grace acreditara em contos de fadas. Até tudo desmoronar. Estava no 2º ano da Faculdade de Artes, apaixonada por desenhar pessoas, lugares, momentos. Os professores elogiavam seus trabalhos. Então veio o rapaz. As promessas. Os erros. O teste positivo. Quando contou a ele, ele desapareceu. Quando contou à família, rígida, religiosa, intransigente, recebeu um ultimato: se ficar com essa criança, saia desta casa. E ela saiu. Sem dinheiro. Sem apoio. Apenas com um bebê que não estava pronta para criar, mas que não podia abandonar. De abrigo em abrigo, depois as ruas. A comida sempre para Noah. O casaco sempre nele. Cada noite, uma batalha para sobreviver. E agora, na véspera de Natal, parecia apenas mais uma noite. Até que aquele homem apareceu. O carro avançava pelas ruas nevadas quando Grace quebrou o silêncio. Por que você parou? Michael não respondeu de imediato. Pensou em Kelly. Naquele primeiro momento em que a segurou após o acidente. Nos 2 anos de silêncio sufocante em casa. Na dor que nunca se dissipava. Acho que, disse finalmente. Alguém uma vez me disse que, se você pode ajudar e não ajuda, é como virar as costas. Grace o olhou de lado. Ele era o tipo de homem de quem sempre fugira: poderoso, seguro, rico. Mas havia algo diferente. Não no terno. Não no carro. Estava na voz. Não era fé nela. Era fé em fazer o que era certo. Ela olhou para Noah, adormecido, respirando melhor nos braços de um desconhecido, envolto em um cachecol infantil. Pela primeira vez em meses, o peso no peito dela diminuiu. Recostou-se no assento, ainda com os braços curvados como se segurasse o bebê. Michael observou pelo espelho. Não sorriu, mas algo em seu semblante suavizou. E, pela primeira vez em 2 anos, a noite de Natal parecia diferente. As portas do elevador se abriram, revelando o último andar de um dos prédios mais exclusivos de Manhattan. Grace ficou sem fôlego. A luz quente iluminava os pisos de madeira polida. Janelas do chão ao teto mostravam uma vista deslumbrante da cidade coberta de neve. No canto, uma árvore de Natal gigantesca brilhava em dourado e vermelho. Era como uma cena de cinema. Michael entrou carregando Noah. Kelly correu à frente, sorridente. Vem, esse é o seu quarto, bebê Noah. Ela entrou em um quarto de hóspedes iluminado por uma luminária suave em forma de lua. Ao lado, um berço pequeno, intocado desde os dias de Kelly, mas perfeitamente limpo. Grace hesitou na porta, braços cruzados. Não entrou. Michael percebeu. Você está segura aqui, disse ele, calmo. Fique com o quarto. Descanse. Amanhã conversamos. Ela apenas assentiu. Quando ele saiu, sentou-se na beira da cama ainda com o casaco. Depois de um momento, colocou Noah no berço e manteve a mão sobre o peito dele. Foi a primeira noite em que dormiu sem medo. Na manhã seguinte, Grace acordou cedo. Achou a lavanderia sem querer, lavou o cobertor de Noah e o próprio suéter, ainda com o cheiro da rua. Depois, foi à cozinha. Limpou o balcão impecável e preparou um café da manhã simples: ovos e torradas. Estava enxaguando os pratos quando Michael entrou, ainda de hobby. Você acordou cedo, disse, surpreso. Grace deu de ombros. Eu trabalho por aquilo que uso. Sempre. Ele a encarou por um instante. Não havia amargura na voz dela, apenas uma dignidade silenciosa. Eu faço o café, disse Michael, com calma. Mais tarde, naquela manhã,
A senhora Margaret Hill chegou. Ela trabalhava para os Carter havia mais de 10 anos. Mulher prática, perspicaz, leal. Logo percebeu os sinais um prato a mais na pia, pegadas desconhecidas, o leve perfume de talco de bebê. Encontrou Michael em seu escritório. Senhor, disse baixinho, temos uma convidada. Michael assentiu. O nome dela é Grace. Ela e o bebê ficarão aqui por um tempo. Margaret franziu a testa. Mas o senhor não a conhece. E se ela só estiver atrás do seu dinheiro? Isso acontece, principalmente com homens como o senhor. Michael fechou o livro nas mãos. Ela estava dormindo em um ponto de ônibus, com o filho no colo. Não acredito que seja um golpe. Margaret hesitou. Mesmo assim, gentileza deve ser medida. Ainda mais com a pequena Kelly na casa. Nenhum dos dois percebeu que Grace estava parada no corredor, segurando uma toalha limpa. Ela ouvira tudo. Sem dizer uma palavra, voltou ao quarto de hóspedes e começou a arrumar suas coisas em silêncio. Vestiu-no com as mãos trêmulas, dobrou o cobertor, apertando-o contra o bebê. Vamos embora, meu amor. Antes que passemos do limite da hospitalidade. Abriu a porta do quarto e deu um passo para o corredor. De repente, Kelly correu em sua direção, quase a derrubando, e se agarrou às pernas dela. Por favor, não vá, chorou a menina. Mamãe dizia que ajudar os outros é o melhor presente. Você e o Noah são o nosso presente. Grace congelou. E então vieram os passos. Ela levantou os olhos e viu Michael parado no fim do corredor, mãos nos bolsos, rosto indecifrável. Ele ouvira tudo. A dúvida de Margaret. A tentativa silenciosa de Grace de partir. E o apelo inocente da filha. Naquele instante, ele voltou no tempo. 2 anos antes, em um quarto de hospital, segurando a mão da esposa enquanto ela sussurrava. Seja bondoso, Michael. Mesmo quando for difícil. Principalmente quando for difícil. Ele respirou fundo, a voz baixa. Você não está se aproveitando de nós, Grace. Está fazendo tudo, menos isso. Ela permaneceu imóvel, abraçando Noah. Michael se aproximou. Fique. Por favor. Os dias após o Natal passaram suaves, embalados por música leve e pelo calor da lareira. Um tipo de paz que Grace não conhecia havia muito tempo. Pelas manhãs, ela se sentava na sala de sol, cercada por janelas altas com vista para o Central Park coberto de neve. Aquele espaço, antes usado por Michael como canto de leitura, logo se tornou o ateliê de Grace. Em um canto esquecido, encontrou uma caixa de materiais de arte carvão, blocos de desenho, pincéis. Posso usar? Perguntou. Eram da minha esposa, respondeu Michael. Ela costumava pintar aqui. Todas as manhãs, Kelly se juntava a Grace, trazendo seu cobertor e uma caneca de chocolate quente. Pode desenhar um cachorrinho. Pode me desenhar com asas. Pode desenhar um papai com um chapéu engraçado. Grace ria e desenhava. Suas mãos eram rápidas e delicadas. Mas, certa manhã, Kelly ficou em silêncio. Apenas observava. Mãos juntas, olhos fixos. Grace não perguntou. Apenas começou a rabiscar. À noite, Michael chegou em casa e foi recebido por Kelly correndo em seus braços. A Grace fez algo para você. Mas não pode ver até depois do jantar. Mais tarde, na sala de sol, Grace organizava seus desenhos quando Kelly entregou a Michael uma folha dobrada. Ele abriu. E congelou. Era um desenho dele com Kelly, diante da árvore de Natal do Rockefeller Center. Ele estava ajoelhado, amarrando o cadarço da filha, enquanto ela o olhava com a mãozinha em seu ombro. As luzes ao redor criavam uma espécie de halo silencioso. Michael demorou a falar. Eu nem sabia que você tinha visto isso. Grace, encostada à janela, respondeu suavemente. Eu reparo nas coisas que as pessoas esquecem de ver. Ele olhou. Realmente a olhou. E algo passou entre eles. Silencioso. Honesto. Não dito. 2 dias depois, durante o café da manhã, Michael ergueu os olhos da xícara. Tem uma gala beneficente neste fim de semana. Iria comigo? Grace piscou, surpresa. Ele deu um pequeno sorriso. Você me salvaria de muitas conversas constrangedoras. Ela hesitou. Eu não tenho exatamente um vestido para isso. Nós cuidamos disso, respondeu ele, simples. Na noite do evento, Grace usava um vestido verde profundo, simples e elegante. O cabelo caía em ondas soltas ao redor do rosto. A única joia era um pequeno pingente de prata que Kelly insistira para ela usar. Ao entrar no salão de baile, sentiu todos os olhares recaírem sobre si. Ficou próximo às bordas do salão, observando em silêncio. Michael apresentou algumas pessoas. Ela sorriu educadamente, mas preferiu se resguardar. Mais tarde, perto da mesa de sobremesas,
Segurava uma taça de vinho intocada quando uma voz cortou o burburinho. Ora, se não é o caso de Caridade natalina transformado em acompanhante. Grace se virou devagar. A mulher era alta, elegante, claramente parte do círculo de Michael. O sorriso dela era doce por fora, mas afiado por dentro. Eu sabia que a reconhecia, continuou. Você era aquela da 48 com a 7ª Avenida, não era? Dormindo num banco. Com um bebê. Uma história doce de trapos à riqueza. Aposto que rende ótima manchete. Os dedos de Grace apertaram a taça, mas seu rosto permaneceu sereno. Não respondeu. Apenas se virou e saiu para a neve. Minutos depois, Michael a encontrou parada sob um poste de luz. Flocos de neve repousavam em seu cabelo. Ela não se virou. Você não precisava ter vindo atrás de mim. Precisava, sim. Respondeu ele, colocando o casaco sobre os ombros dela. Sua voz era firme, mas suave. Você não merecia aquilo. Você nunca precisou se justificar para ninguém. Não mais. Ela finalmente olhou para ele. Os olhos, quase sempre fechados em defesa, estavam agora abertos, suaves. E naquele instante, Michael não era o homem que havia resgatado. Não era o CEO. Não era o milionário. Era apenas alguém que havia. Que realmente havia. E, pela primeira vez, Grace permitiu ser vista. A luz suave do entardecer dourava o Central Park. Famílias passeavam entre as árvores nuas. Crianças riam, jogando bolas de neve no ar frio. Grace empurrava o carrinho devagar. Uma das mãos firme no cabo, a outra apertando o casaco contra o corpo. Noah dormia profundamente, agasalhado, o pequeno gorro escorregando para o lado. O som da cidade parecia tranquilo. Até que uma voz conhecida cortou o ar. Uma voz que Grace não ouvia desde o dia em que o deixara sua casa. Grace. O corpo dela gelou antes mesmo de se virar. Ali, de pé junto a um banco, estava sua mãe. Mesmo a postura impecável, o casaco elegante, os olhos frios e indecifráveis. A respiração de Grace falhou. A mulher lançou um olhar para Noah no carrinho, depois de volta para a filha, com julgamento mal disfarçado. Você não deveria estar aqui. Não é em público. Não desse jeito. Grace ficou em silêncio, o maxilar tenso. Você escolheu a vergonha. A voz da mãe cortava como gelo. Portanto, não espere amor. E, sem outra palavra, virou-se. Os saltos ecoaram no asfalto até desaparecer na multidão. Grace permaneceu imóvel. Não surpresa. Não chocada. Apenas vazia. Naquela noite, o apartamento estava silencioso. Apenas o estalar da lareira preenchia o espaço. Grace falara pouco desde que voltara. Alimentou Noah, deu-lhe banho, deitou-o no berço. Agora, senta vazia em silêncio no canto da sala, perdida em pensamentos. Michael estava no andar de cima, terminando uma ligação. Kelly, ainda acordada, rabiscava com lápis de cor perto da árvore. Depois de alguns minutos, a voz suave da menina soou. Olha, Grace. É a sua casa. Grace virou-se. Nas pequenas mãos de Kelly estava uma pintura retirada do caderno de Grace. Uma aquarela feita dias antes, nunca mostrada a ninguém. Era uma casinha aconchegante, janelas iluminadas, telhado coberto de neve. Na frente, 4 figuras de mãos dadas sob uma árvore de Natal iluminada. Kelly apontava. Essa sou eu. Esse é o bebê Noah. Esse é o papai. E essa é você. Sorriu, convicta. Essa é a nossa família agora. Né? Grace não respondeu. A garganta queimava, o peito apertava, não com a dor de sempre, mas com algo novo. Cruzou a sala lentamente, ajoelhou-se ao lado de Kelly e a puxou para os braços junto com o desenho. Beijou a testa da menina com mãos trêmulas. Depois, pegou o cobertor de Noah do carrinho e abraçou os 2 pequenos contra si, o coração transbordando. E, pela primeira vez, chorou. Não de rejeição, não de solidão, mas porque, naquela sala quente, iluminada pelo fogo da lareira, finalmente sentiu que pertencia a algum lugar. Ela não estava mais sozinha. Poucos minutos depois, Michael entrou na sala. Parou ao ver a cena. Grace no chão, os ombros trêmulos, segurando os 2 filhos contra si. O desenho caído ao lado. O brilho da lareira refletindo nas lágrimas em seu rosto. Aproximou-se devagar, agachou-se e pousou a mão sobre dela. Você carregou o mundo nos ombros, disse, voz suave. Agora deixe alguém carregar você. Grace ergueu os olhos. Vermelhos, úmidos. Mas pela primeira vez, havia um sorriso atravessando a dor. E, naquele único momento, algo mudou entre eles. Não piedade, não resgate, mas o reconhecimento de 2 almas marcadas pela perda, que finalmente não precisavam enfrentá-la sozinhas. A tempestade chegou rápido naquela noite.
A neve girava contra as janelas do apartamento, cobrindo a cidade em silêncio branco. Lá dentro, a lareira aquecia. Mas a paz não durou. Tudo começou com um gemido fraco. Grace correu até o quarto de Noah. O bebê se contorcia inquieto, os bracinhos tremendo sob o cobertor. As bochechas estavam vermelhas, o corpo suado. Quando tocou sua testa, o coração dela despencou. Estava em chamas. Noah, sussurrou, pegando-o nos braços. O corpinho ardia. Os olhos semicerrados, sem forças para abrir. Olha para mamãe, meu amor. Por favor. O pânico tomou conta. Ela agarrou o termômetro, tremendo. 104,2 graus F. Ofegou, abraçando-o com mais força. Michael, gritou, a voz quebrada. Ele apareceu em segundos, ainda ajustando a camisa. Estava prestes a entrar em uma chamada de negócios com investidores no Japão. Mas um único olhar para Grace, e para Noah em seus braços, congelou-o no lugar. Ele está queimando, disse ela, desesperada. Ele não acorda, Michael. Eu não sei o que fazer. Michael não perdeu tempo. Viu um bebê, pálido e mole nos braços da mãe. 10 minutos depois, o Range Rover rasgava suas cobertas de neve de Manhattan. Os pneus esmagando gelo e lama. As mãos de Michael estavam brancas no volante. O olhar fixo. No banco de trás, Grace abraçava Noah contra o peito, murmurando seu nome, repetindo sem parar. Como se a força da voz pudesse segurá-lo neste mundo. Por favor, meu amor. Por favor. Fique comigo. Kelly havia ficado em casa com Margaret. Michael não se preocupou em explicar a reunião cancelada. Apenas jogou o celular de lado e disse: avisem que eu não vou. Minha família precisa de mim. A sala de espera do hospital era fria, iluminada demais. A recepcionista falava em sussurros. Uma enfermeira tomou Noah dos braços de Grace, enquanto outra os conduzia até um quarto com cortinas brancas. Atônita, Grace deixou-se cair na primeira cadeira que encontrou. Michael permaneceu de pé, observando através do vidro da porta enquanto a equipe pediátrica cercava o berço. Então, ouviu uma respiração suave ao lado. Grace havia adormecido, exausta. A cabeça caída para o lado, as olheiras profundas. Ele se virou. Tirou o casaco e colocou delicadamente sobre seus ombros. Com a ponta dos dedos, afastou uma mecha de cabelo de seu rosto. Ela se mexeu, mas não acordou. Michael ajoelhou-se e murmurou: vocês estão seguros agora? Você. E ele também. Noah, agora envolto em cobertores, recebia uma máscara de oxigênio sobre o pequeno nariz. Michael entrou, puxou um banco e sentou-se ao lado do berço. As máquinas apitavam em ritmo constante. O bebê parecia ainda menor ali, a mãozinha cabendo inteira na ponta do polegar de Michael. Ele segurou aquela mão frágil e ficou. Não falou, não se moveu. Apenas permaneceu, como se sua presença pudesse segurar Noah de volta à vida. Nunca pensou na reunião perdida. Nunca se arrependeu. Porque naquele momento, não importava se Noah era seu por sangue. Ele era seu. Por escolha. As horas passaram. A neve lá fora continuava caindo em silêncio. Grace despertou devagar, os olhos ardendo sob a luz branca. Olhou ao redor, confusa. Até vê-los. Michael, agora adormecido na cadeira dura, a cabeça encostada na parede, um braço ainda apoiado protetoramente sobre o berço. A mão de Grace cobriu sua boca. As lágrimas vieram rápidas, silenciosas. Não de medo. Mas porque, desde que Noah nasceu, era a primeira vez que alguém ficava. Os dias depois da febre de Noah foram como acordar de um pesadelo. O bebê voltou a sorrir, a balbuciar, e Grace quase não soltava mais do colo. O medo deu lugar ao alívio. Mas havia algo mais profundo. Michael não tinha hesitado em ficar. Aquela lealdade era algo que ela jamais conhecera. Numa manhã fria, enquanto a neve começava a derreter nas ruas, Grace preparava café. A voz serena, mas firme. Acho que está na hora de eu procurar trabalho. Michael ergueu os olhos. Você não precisa se apressar. Eu quero. Respondeu. Preciso conquistar meu próprio espaço. Ele apenas assentiu. Reconheceu naquela fala a força silenciosa de quem nunca sobreviveu dependendo. Mas resistindo. 2 semanas depois, Michael a levou até uma pequena galeria de arte, escondida entre lojas do Upper East Side. Na fachada, Liaz Miller Co. Art Studio. Grace parou, surpresa. Miller? Sussurrou. Ele apenas sorriu. Lá dentro, luzes douradas banhavam as paredes. O som suave de jazz preenchia o ar. E em cada moldura, estavam as obras de Grace. Esboços, aquarelas, retratos da cidade, das pessoas. Sob um holofote, o quadro de Michael amarrando o cadarço de Kelly sob a árvore de Natal. Grace levou a mão ao peito.
Não entendo. Eu lembrei do que você disse. Respondeu Michael. Que não queria apenas pintar. Queria compartilhar o que vê. Então, comprei este lugar. Agora, ele é seu. A voz dela tremia. Michael. Eu não posso aceitar. Ele sorriu de leve. Você já aceitou. Cada vez que pegou um lápis. Cada vez que enxergou o que outros não viam. Logo, amigos, vizinhos e curiosos começaram a chegar. Taças tilintavam. A sala se enchia. Grace, no canto, sentiu o coração disparar. Então, Michael se adiantou e ergueu a voz. Obrigado a todos por estarem aqui esta noite. Não é todo dia que testemunhamos algo tão raro. Não apenas talento, mas coração verdadeiro. Virou-se para ela. Esta é Grace Miller. A artista. A mãe. A mulher que me lembrou o que o amor realmente é. O silêncio foi absoluto. Grace ficou imóvel, lágrimas enchendo os olhos. Nunca havia sido vista assim. Não como alguém a ser consertada. Não como caridade. Mas como alguém digna. Aplausos começaram a ecoar. Cresceram. Tornaram-se fortes. E pela primeira vez, Grace acreditou. Grace sentiu algo crescer dentro dela. Romper anos de invisibilidade. As lágrimas escorriam pelo rosto. Não de dor, não de vergonha, mas de reconhecimento. De pertencimento. Mais tarde, quando todos já haviam partido, ela ficou sozinha na galeria, contemplando sua pintura. Michael se aproximou em silêncio. Eu quis dizer cada palavra. Grace se virou, o coração transbordando. Ele deu mais um passo. Você deu mesmo quando não tinha nada. Criou um lar para o seu filho. Me lembrou do que significa sentir. Isso não é algo comum. A voz dela saiu em sussurro. Porque eu? Michael sorriu, caloroso, firme. Porque você nunca pediu para ser vista. Mas mesmo assim, me permitiu enxergar você. E dessa vez, quando ela se inclinou para ele, não foi com medo. Foi com amor. Com confiança. Foi com a certeza de estar em casa. A neve caía leve, como confetes do céu, cobrindo árvores e jardins com um brilho prateado. Era Natal. Exatamente um ano desde aquela noite no ponto de ônibus. E tudo havia mudado. O quintal da casa dos Carter havia se transformado em um paraíso de inverno. Luzes cintilavam na cerca de madeira. Uma fogueira crepitava ao lado. Sobre a longa mesa, pincéis, tintas, papéis, porque Kelly tinha insistido que naquele Natal, em vez de presentes, todos pintariam memórias. Michael e Grace estavam lado a lado no banco, cobertos por um cobertor xadrez. Noah, agora com pouco mais de um ano, brincava entre eles, rindo ao espalhar tinta azul nos dedinhos. Kelly, concentrada, desenhava uma casa com 4 figuras de mãos dadas sob uma árvore de Natal. Uma alta, outra de cabelos cacheados, uma de rabo de cavalo. E uma bem pequena, sorridente. Grace olhou para o desenho, sorrindo com ternura. Você está ficando muito boa nisso. Aprendi com a melhor, disse Kelly, sem nem levantar os olhos. Grace sorriu, as bochechas coradas pelo frio, os cabelos dourados refletindo os últimos raios de sol. Ela parecia saída de um conto de fadas. Só que desta vez, era real. Michael observava em silêncio. E, por um momento, esqueceu negócios, perdas, solidão. Só existia aquilo. Grace radiante de alegria. Noah segurou em seus braços. Kelly rindo sob o céu. A paz verdadeira não vem da perfeição, mas da cura. Então, a voz de Kelly quebrou o silêncio. Papai. Nós somos uma família agora. A pergunta ecoou no ar, suave, simples, mas imensa. Michael olhou para Grace, para Noah, para a menininha que um dia havia feito a mesma pergunta, diante de uma estranha num banco de rua. E que, sem saber, havia mudado todas as suas vidas. Ele os puxou para perto. Grace contra o seu ombro. Noah aninhado em seu peito. Kelly com os braços ao redor de todos. E respondeu com um sorriso firme, a voz carregada de verdade. Para sempre, meu amor. Para sempre. Enquanto o sol se escondia, pintando o quintal nevado de dourado, eles permaneceram ali. 4 pincéis. 4 corações. Um só ritmo. Um homem em luto. Uma jovem perdida. Uma criança sem mãe. Um bebê nascido na incerteza. 4 pedaços partidos. Que de alguma forma, pela graça ou pelo destino, encontraram uns aos outros. E agora se encaixavam. Juntos, pintaram um quadro chamado lar. Às vezes, os momentos mais inesperados nos levam às pessoas que estavam destinadas a transformar nossas vidas. Michael, Grace, Kelly e o pequeno Noah não eram perfeitos. Mas juntos, descobriram algo muito mais poderoso que a perfeição. Pertencimento. Amor. Cura. Neste Natal, que todos possamos lembrar. A bondade nunca é em vão. E que, às vezes, um único ato de compaixão pode construir uma família inteira.